vai dar certo, vai dar certo, vai lá, vai dar certo. Isso, pessoal, é uma mensagem desonesta. Sabe por quê? Ela gera uma quantidade infinita de pessoas que assim que dá errado, assim que elas começam a sofrer, elas acham que elas fizeram algo errado. Então é como se a gente estivesse vivendo uma epidemia de ansiedade, por exemplo. Mas você pergunta para a pessoa, ela diz, eu sou ansiosa. Ela disse como se fosse somente ela. É uma injustiça isso. Aí a gente trata os problemas que são coletivos, de modo individual. Então a gente diz para a pessoa se ajustar, para ela ir para um psicólogo, para ela ir para o psiquiatra. Eu acho que se a gente fosse um pouquinho mais realista, falava assim, não tá dando certo, e não vai dar certo se a gente seguir assim. Então para isso a gente precisa, cada um de nós aqui, ser cientistas do nosso próprio sofrimento. Porque se a gente não olhar para o sofrimento, a gente fica pousado. Não sei vocês que são jovens, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando pousado. A gente vai ficando super pousado, porque a pose vem de onde não está em contato com o sofrimento. A prova disso é quando uma pessoa entra em crise, cai a pose, né? Então, quando a gente entra em contato com o nosso sofrimento, com o sofrimento das pessoas, a gente toca o mesmo chão, a gente sai do isolamento, a gente se une todo mundo aqui. Se a gente tocar o sofrimento, a gente tá junto imediatamente e a gente gera motivação, gera energia. Como é que eu vou ficar no mundo que precisa de tanta coisa para ser feita, tanta gente precisando de ajuda? Como que eu vou ficar perdido sem motivação? Então, falta contato com o sofrimento, falta tirar essa pose. Eu gosto muito da seguinte frase. É que até agora a gente tem colecionado muitas soluções, mas a gente não sabe ainda qual é o problema. Então, especialmente agora, que a gente tá junto vendo os vários problemas, vocês veem que a gente não tem uma clareza do problema. Pode ser que a gente passe 10 anos para uma solução que não muda nada. Para lidar com o sofrimento é como se fosse assim. Isso aqui é onde a gente está postando o nosso tempo. A gente está postando achando que as soluções, todas elas precisam ser externas. A gente vai regulando as várias coisas, ajustando as várias coisas, e aí acaba isso, assim, basicamente um monte de controle das condições externas. E o que acontece? A gente está aqui querendo mudar o mundo. Nós somos um exército de pessoas que vão mudar o mundo. Mas a gente está tentando controlar todas essas coisas. Então a pessoa vai bem no trabalho, adoece. Melhora o corpo, vai mal no casamento. Vai bem no casamento, vai mal no trabalho. Então a gente é um exército de pessoas tentando mudar o mundo. Mas, um exército de seres esbaforidos e perto de ser desocupados demais. A gente mal consegue olhar para o outro, se a gente está focando tanto nisso. Então não tem nenhum problema em focar nisso, mas isso não é toda a história. Chamar isso de felicidade condicionada. Bom, então é isso, resulta nisso aqui ó. A gente muda de namoro sem transformar o ciúme. A gente muda de métodos de produtividade sem nunca transformar distração. A gente muda de livro sobre o foco porque agora lançou o novo. Mas a gente nunca para e treina o nosso foco direito. A gente muda de empresa e não transforma a competição. A gente muda de ansiolítico, o remédio, sem transformar a ansiedade. A gente muda de projeto incrível sem mexer no autocentramento. Muda de casa e não transforma em satisfação. E como é que a gente começa a mudar esse foco? Então essa é uma fala que eu ofereço, é uma fala assim. Como é que a gente olha para outra coisa que não precisa aspectos externos, que a gente já sabe que tem que mudar? A gente tá aqui já falando disso, mas eu venho oferecer um pouquinho dessa outra coisa.
O que você quer? Quando você quer o que você quer? A gente vai começar a olhar o nosso mundo interior. A gente vai começar a ver o que a gente quer a cada momento, a experiência interna diante de tais e tais coisas. Se eu não faço isso, eu fico refém de tais e tais coisas. Mas eu começo a perceber que eu não quero as coisas. Mas na experiência interna, eu começo a me emancipar onde nós realmente vivemos. Vocês se perguntam isso? Onde estão agora? Vocês acham que estão em sinapses no cérebro? Então, onde as pessoas se apaixonam, se deprimem? Onde que acontece alegria, compaixão, felicidade? Onde que a gente vive, pessoal? Então, qual é o nosso maior ponto cego? Nosso maior ponto cego é que a gente ignora o nosso mundo interno. Nosso mundo interno é onde a gente vive o tempo inteiro, inseparável do mundo externo. A vida vivida em primeira pessoa. Então vocês vão ver que quase não tem trabalho usando métodos em primeira pessoa. A pessoa investigando a própria mente, e não o cérebro, e não os comportamentos, e não a sociedade, e sim a própria mente. Então o maior ponto cego é que a gente finge que as pessoas não têm mente. Porque, por exemplo, a pessoa chega para a gente e fala assim: eu adoeci. Nós imediatamente falamos: vai tomar o remédio, vai fazer tal coisa. Mas nós quase não falamos assim: você tem uma mente, você poderia trabalhar a sua mente. A gente não diz isso uns para os outros e diz assim: vai lá fazer isso para mudar isso. Então, quando a gente descobre que a gente tem uma mente, o mundo interno, a gente começa a ver que a nossa mente é o que a gente leva para todos os lugares que a gente vai. Se a gente leva uma mente fedida, a gente deixa todos os lugares fedidos. Então, um pouco assim que eu penso, por isso que não vai dar certo. Mas quando a gente percebe isso, que a nossa mente está presente o tempo inteiro, a gente percebe que a felicidade genuína, esse bem-estar mais profundo, não vem do que tiramos e recebemos do mundo, ele vem do que a gente cultiva e oferece. Não vem das experiências que sujam os olhos, mas os olhos que a gente leva à experiência. Não vem do que o trabalho nos dá. Esse papinho de trabalhar com o que você ama. A gente quer trabalhar com energia, né? Mas a energia vem do que a gente oferece para os outros. Então, em vez de fazer o workshop para descobrir o nosso propósito, a gente deveria fazer o workshop para descobrir o que deveria ser feito. Sabe, o que as pessoas precisam não vem das pessoas, mas das relações positivas que cultivamos oferecendo aos outros. É tão claro, a gente vai olhar para as nossas qualidades, mas a partir do que o mundo precisa. Bom, então a pergunta crucial aqui que eu vou propor para vocês fazerem, não importa o que vocês estejam fazendo, que eu tenho certeza que são coisas muito positivas, é para melhorar ainda mais a ação, deixar a ação ainda mais potente. Assim, com qual mente eu faço o que eu faço? É como a gente fazer dieta, mas aí a gente mesmo se sabota. Então é uma coisa meio assim, a gente ignora que a gente tem um mundo interno. E como é que tá a nossa mente em geral? Nossa mente está desequilibrada? Primeira coisa, a gente não é capaz de relaxar, está tenso quase o tempo inteiro. Então, se a gente leva essa qualidade de tensão, mesmo quando a gente tem conteúdos positivos, a gente está estudando coisas boas, a gente faz aquilo ficar tenso, e te adoece. Isso é uma mente reativa, pessoal, é uma mente facilmente manipulada. A nossa mente, ela é emocionalmente dependente. Então a gente precisa que coisas aconteçam para a nossa energia subir. Mas quando tudo desaba ao redor, quando a sociedade mais precisar, quando o casamento mais precisar, quando o trabalho mais precisar, a sua energia vai estar lá embaixo. Porque a nossa mente já está dependente das coisas. Outro problema da nossa mente, a gente está muito sério.
A gente não vê as coisas como brincadeiras. A gente compra muito fácil a realidade das coisas. A gente precisa e tem uma mente que é capaz de direcionar a própria atenção e manter a própria energia quando tudo afunda. A gente mantém autonomia de energia, tem uma mente que fura as bolhas, vai além das identidades, sorrir para as construções todas. É interessante que se o tempo parar aqui, a gente vai perceber que não tem um mundo. O mundo é o que a gente constrói, momento a momento. Mas se a humanidade inteira parar, cadê o mundo? A gente também não precisa desconstruir, é só a gente construir outra coisa. Todos os âmbitos mudam quando a gente olha para o mundo interno. Olhem para a vida de vocês. A gente precisa encontrar esse lugar de onde a compaixão é possível. A gente precisa parar, e quando a gente para, a gente convida os outros a pararem também.